Então, nessa parte, eu quero ensinar vocês a fazer o shimeji, que todo mundo gosta, né? A grande maioria gosta bastante, né? E o shimeji, né, um cogumelo, como todo mundo sabe, muito bom, puxado na manteiga, né? Cebolinha depois por cima para finalizar, um pouco de shoyu, muito bom. O shimeji, ele é importante, né? Ele tem vários tipos de shimeji, mas isso eu vou ensinar para vocês mais para frente a forma correta de fazer cada um. Por enquanto, eu vou ensinar vocês a fazer esse daqui, ó, né? Esse shimeji é o shimeji branco, né? Pequeno, a gente vai desfiar um a um ele, né? Um a um, bonitinho. Então, depois que a gente desfiar o shimeji, né, como eu disse pra vocês, um a um, bonitinho, separado, o que a gente vai fazer? Frigideira rasa, pré-aquecida, uma colher de margarina cheia, caprichada. Ah, posso usar manteiga? Pode usar, pô, vai ficar mais saboroso. Foge um pouquinho do oriental, mas pode usar, utilizar tranquilamente. Derrete ela, ó. Derrete a margarina, né? Deixa a frigideira pré-aquecer bastante. Derreteu tudo, né? Então a gente vem com o nosso shimeji. Deixa ele, não precisa ficar mexendo muito. Deixa ele descansar um pouquinho aí, bonitinho. O que acontece? As variações também de cogumelo, é importante explicar isso. Porque a gente tem, por exemplo, o shimeji preto, que é um shimeji mais suave, mais mole, né? Com uma textura mais mole. Então, o shimeji preto, eu coloco só a manteiga ou a margarina e o shoyu para finalizar, né? E depois a cebolinha. O shimeji branco, eu costumo acrescentar um pouco de água, pouca coisa. Por quê? Porque a água vai ajudar ele a cozinhar, para chegar num ponto mais molinho dele, né? E aí, sim, a gente vem depois com shoyu. E por último, antes de servir, a gente vem com a cebolinha para finalizar. Agora eu dei uma mexida, né? Porque eu costumo fazer comida em fogo alto, né? Aí isso daí vai de cada um, né? Tem gente que prefere fazer comida no fogo médio, tem gente que prefere no fogo baixo. Se você chegar na temperatura ideal e deixar o tempo correto, eu acredito que algumas receitas você consiga fazer. Por exemplo, o cogumelo, você consegue fazer no fogo baixo. Você tem que pré-aquecer bastante a frigideira antes, deixar ele durante um tempo bom, aí você consegue, né? Eu gosto de fazer no fogo alto porque, primeiro que eu sou bem ansioso, então gosto de terminar, fazer rápido. Daqui a pouco já chega no ponto de colocar aquela água que eu falei que eu coloco, né? Muitas receitas que vocês vão ver por aí não tem água, tá? 150 ml de água. Agora eu deixo ele, a hora que a água começar a secar, a gente vem e finaliza com o shoyu. E eu costumo colocar cebolinha também, tem gente que já coloca cebolinha para cozinhar junto. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de colocar a cebolinha para finalizar no prato mesmo. Porque a cebolinha in natura, antes de cozinhar, ela tem um sabor mais acentuado. Então no prato, a hora que você, né, pegar o shimeji, colocar na boca e a cebolinha estiver crocante, al dente, você vai sentir mais o sabor dela. Aí a minha dica, pessoal, eu acho interessante também vocês fazerem a experiência em casa. Ver o que vocês acham. Procurar fazer uma receita assim, colocando a cebolinha já para cozinhar junto, para aderir o sabor e etc. E procurar colocar no final. Aí vocês me falam depois o que vocês, né, a experiência de vocês, o que vocês acham. Qual que ficou melhor. Ó, aqui vocês podem notar, ó, que ele já me deu uma cozinhada boa já, né? Mas, como eu disse pra vocês, eu vou deixar essa água secar, que aí ele vai chegar no ponto correto, e aí eu venho com o shoyu pra finalizar. Daí a gente vai fazer uma montagem bacana para vocês aprenderem também para estar servindo os convidados de vocês. Para finalizar a receita, vocês podem olhar que ele já cozinhou bastante, a água já secou, certo? A gente vai vir com 150 ml de shoyu. Lembrando que isso não precisa necessariamente ser tudo que eu falei. Por exemplo, você pode colocar menos ml, de acordo com o que você quer. Se você quer salgar ele mais, se você quer salgar ele menos. Lembrando que o shoyu ele vem para isso, né, na receita. No caso do shimeji, ele vem para isso, para salgar. Então, o ideal é que você coloque de acordo com o seu paladar. Aqui a gente vai refogar, né? Deixa ele refogar aqui mais uns 5 minutinhos. E aí já vai estar finalizado o nosso shimeji. Olha que coisa linda.
A cebolinha, eu gosto de utilizar ela bem fininha, né? Com corte bem fininho. Aqui você vem tranquilo, né? Aqui tem uma noção legal de proteção dos dedos, que tem muita gente que corta assim, né? Ó. E aí vai cortando assim, né? A forma correta é você proteger o dedo aqui, ó. Porque daí você vem com a faca, né? Lembrando que ela não é reta e nem pra dentro, né? Ela é um pouco pra fora, né? 45 graus mais ou menos, que é o que eu utilizo. E aí você vai cortando ela. E aí o seu dedo aqui, ó, ele tá completamente protegido. Aqui você não vai se cortar. Dificilmente você vai ter um acidente. Então, eu gosto da cebolinha assim, ó, bem fininha, né? Quanto mais fininha, melhor. Além de eu acredito que ela dê um acabamento melhor no prato. Também como exala mais o cheiro dela e o sabor também fica muito melhor. E como eu expliquei, né? Vocês sabendo fazer isso, que é essa proteção do dedo, ó, eu tô cortando a cebolinha e conversando com vocês tranquilamente. Eu sei que eu não vou me cortar. Secou, na hora que ele secar um pouco mais, já tá pronto para ir pro prato e a gente vai colocar a cebolinha em cima, né? No caso da minha receita, que nem eu disse. Aí na receita de vocês, você pode colocar já no meio para ir cozinhando junto, de acordo com o que vocês quiserem. Então, o teppanyaki, né, que é aquele prato grelhado com legumes, né, com arroz, geralmente, né, que acompanha também, né, e o misoshiro, que a gente vai ensinar depois, no passo a passo mais pra frente. Então, o teppan, eu costumo utilizar também a parte do lombo, né, que é uma parte mais gorda, né, então dá pra gente pegar e cortar no meio ele, né. A gente só vem com a faca, né? Finaliza o corte dele no meio. Então, o corte da cenoura que eu utilizo pro teppan, como eu gosto de fazer uma comida mais rápida, né? Que a gente não perca tanto tempo, né? Que chega lá, só grelha o peixe, né? Faz uma cenoura com sabor e tal. O corte que eu utilizo é esse daqui, ó. Muito fácil. Você vem laminando ela, né? Deixa assim, umas fatias fininhas. Depois vai cortando ela de comprido fininho também, ó. Vocês vão ver na hora que a gente grelhar que ela fica molinha, né? Rapidinho e a gente não perde tempo aí fazendo comida, né? Que eu acho que é chato. Essa aqui, ó, vai ser a nossa composição do nosso teppan. Broto de feijão, a cenoura e o salmão. Então, agora a gente vai fazer o teppan, né? O teppanyaki que todo mundo conhece. Simples demais, hein? Ó, uma colher de margarina. Eu gosto de margarina, né? Então eu coloco uma colher caprichada, aí é o gosto de cada um, né? Eu coloco a cenoura primeiro, por quê? Porque ela tem, né, uma textura mais firme. Então a gente deixa ela aqui. Aquela aderida na manteiga para pegar sabor, né? Deixar ela no cantinho, tudo junto. Né? Deixa ela cozinhando aí. Para que vocês verem que ela começou a dar aquela murchada, né? Aí a gente já pode partir para o próximo passo, o broto de feijão. Moyashi. Espera aquela murchada também. Na hora que der aquela murchada, a gente já vai vir com o peixe já. Então, o nosso legumes aqui, ele já tá pronto, né? Ó, pode ver que ele tá bem murchinho, bom e tal. A gente vai vir com o peixe, ó. Aquele filé lá, aquele que a gente limpou e tal. No meio da frigideira. Mais um pouquinho só de margarina. O segredo do peixe também para você grelhar ele é você não ficar mexendo, né? Isso na verdade é qualquer grelhado que você vai fazer, né? Deixa ele de um lado, né? Aproximadamente 2 minutos. Depois a gente vem, vira ele pro outro lado e finaliza com mais 1 minuto, 1 minuto e meio. Porque se a gente ficar mexendo, ele vai quebrar, ele não vai chegar no ponto, ele vai cozinhar muito. Então, o ideal é assim, entendeu? Deixa ele bonitinho. Se você quiser, para garantir, de repente, dependendo da frigideira que você tiver, só movimentar ele de posição para você ter certeza que ele não grudou no fundo, não tem problema, você pode fazer. Mas o ideal é isso, né? Vai dando mais aquela mexidinha nos legumes, né? Pra ele não ficar muito parado em um lugar só, porque pode acontecer da pontinha do moyashi colar na borda da frigideira que tá seca sem a margarina, pode acontecer de queimar, né? E aí vai dar um gosto maior, certo? E aí vocês podem olhar, ó. A parte do filé, né? A parte de cima, ela tá começando a cozinhar, ó. Se você reparar, tá mudando de cor, né? Tá ficando com rosa mais claro.
Então aqui já é um ponto legal de virar, né? De acordo com, lógico, o ponto do salmão que você gosta. Eu prefiro ele grelhado, mas não muito passado, né? Então a gente já vira ele. Se eu deixei ele para chegar nesse ponto aqui 2 minutos, a gente deixa mais 1 minuto, né? Você pode ir acompanhando por aqui também, ó. Você pode ver que aqui a coloração tá rosa já para crua, e ele vai cozinhar e vai ficar igual de cima. Vocês lembram que eu falei do nori inteiro? Ó, a alga que a gente compra. Esse daqui vai ser usado para a confecção do hot roll, né? O sudare que a gente encapou também, ó, vai ser usado para a confecção do hot roll também. A gente vai utilizar o nori dessa forma, ó, a alga marinha dessa forma, com as riscas, acompanhando a risca da esteira, ó, né? Dessa forma que a gente vai utilizar. Aqui eu tenho outra dica básica também, ó, que é você umedecer, não é molhar, mas é umedecer a sua mão com água quando você for pegar o arroz sushi. Por quê? Porque ele não vai grudar na sua mão tanto, né? Ele vai grudar, de qualquer forma ele vai grudar. Mas ele não vai grudar tanto porque a sua mão tá umedecida. E aí vai ser mais fácil para a confecção. Vocês lembram que eu falei para vocês também do retalho do salmão, que era pra gente guardar, aquela parte pretinha que a gente limpou e tal? Então, isso daí a gente vai utilizar para grelhar, né? A gente vem com cream cheese, né? Sem dó. Né? Pelo menos eu faço assim, quando a gente vai fazer festa, vai fazer evento, vai fazer curso, vai fazer o que for, a gente procura ensinar dessa forma, né? E aí a gente vem com aquela parte lá, escurinha, que a gente falou pra separar e tal, que pra se comer crua, ela não é boa, né? Ela tem um gosto um pouco forte. Então, a gente vem aqui, né? Encosta a alga marinha aqui no começo da esteirinha, ó, do sudare, e pressionou, 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 pressionou. Pode colocar ele aqui, né? Você vai ver que no começo o fechamento dele não fica tão bom, porque a alga ainda tá crocante. Então o que você faz? Acabou de enrolar, você deixa ele descansar um pouquinho aí, que daqui a pouco ele já dá liga, né? Pega certinho. E aí vai ficar facinho pra gente cortar, empanar e fritar, que é o próximo passo agora. Eu costumo cortar o hot roll no meio assim, antes de empanar e fritar, porque ele fica muito mais fácil pra gente estar fritando ele menor, pra empanar e tal, do que ele, né, com o rolo grande, inteiro, entendeu? Então eu corto no meio, de repente é uma dica também pra todo mundo aí. A gente tá cortando no meio, deixando ele um pouco menor, pra facilitar na hora que a gente for empanar. Então, vou ensinar vocês agora a fazer a massa de tempurá. A massa de tempurá que você costuma ver receita por aí e tal, vai ovo, vai água gelada, vai... Meu, tem receita com tudo, né? O que eu vou ensinar pra vocês é uma massa que fica crocante, que fica seca, que é muito similar ao tempurá original, japonês, tradicional, mas é muito básica, que é água e farinha. Aí você fala pra mim, água e farinha? Tenta fazer na sua casa e depois você me fala o resultado. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 300 gramas de farinha, a gente vai colocar 300 gramas de farinha. Né? Farinha de trigo convencional. A mesma medida que você colocar as 300 gramas de farinha de trigo, você vai colocar de água. Eu tô aqui para ensinar facilidade para vocês, entendeu? Tipo, que é coisa para todo mundo fazer em casa, com tranquilidade, para não ter dificuldade, né? A vida da gente é um pouco difícil pra gente estar passando dificuldade para todo mundo. Então, isso daqui, ó, basicão, ó, basicão. O segredo é você mexer bastante, tá? Pra tirar essas pelotas, ó, tá vendo? Tem umas pelotas da farinha. A gente vai mexer, ó. Se você quiser, por exemplo, você vai fazer um hot roll doce, né? Futuramente eu vou estar ensinando também sushi doce pra vocês, viu? Você vai fazer um hot roll doce. Você pode colocar um pouquinho de açúcar. Açúcar de coco. Às vezes eu faço alguns doces em casa com essa base aqui de massa. E eu coloco açúcar de coco, açúcar mascavo, enfim, o açúcar que você quiser. Se você quiser deixar um pouco mais salgada, de repente para passar um camarão, para empanar e estar fritando, você pode colocar qualquer tempero que você queira. Um hondashi, né, que é a base de peixe, ou você pode colocar sal, enfim, o tempero que for de acordo com o seu paladar. O que eu tô ensinando para vocês é base, que é para simplificar as receitas do japonês para vocês estarem fazendo em casa sem dificuldade. Essa aqui é a nossa massa, ó, homogênea. Bem homogênea, sem pelota, lisa, essa textura. Então vamos lá empanar o hot roll? Ó, simplão, aquele rolinho que a gente fez, né, cortado ao meio, né, para facilitar.
Joga na sua massinha aqui do tempurá, ó. Dá uma rodadinha nele, com carinho. Deixa ele dar uma escorrida para não ficar muito maçudo. Vem aqui no óleo com carinho, ó. Certo? Vamos pegar o outro? Jogou na massa. Aquela rodadinha de boa, tranquilo, sem pressa. Colocou no óleo. Dá uma separada neles, senão eles grudam, né? Deixa fritar bem de um lado, a massa vai ficar assim, né? Se você quiser fazer ele submerso no óleo, você pode fazer, não tem problema. Tô fazendo assim pra vocês, que é uma forma, né, que geralmente a gente faz em casa, uma fritura com um pouco menos de óleo, né? Mais caseira, né? Mas se você quiser fazer, se tiver também uma fritadeira elétrica na sua casa, né? Tiver algum equipamento melhor, você pode fazer tranquilamente também, tá? Vamos lá. Sempre lembrando da segurança. Segurança é muito importante, tá, gente? Muita gente se machuca com óleo e são ferimentos graves. Segura sempre no cabo, tá? Segura mesmo, com firmeza. Vamos lá? Deixa eu dar aquela rodada. Aqui também, ó. Já roda os dois, ó. Pode deixar aí mais 15 segundos. E a gente já vai finalizar o nosso hot roll. Já vamos pro corte dele. Aqui nosso hot roll, empanado e frito, com aquela massa que vocês aprenderam a fazer. A gente vai finalizar com o molho que vocês aprenderam a fazer também, que é o tarê, aquele agridoce. Sempre que vocês forem utilizar uma faca para corte do que for, é importante isso, ó. Vocês utilizarem bem o corte dela, tá vendo? Não precisa apertar para ter pressa. Vai com calma, né? Até o corte realmente cortar a massa, tá vendo? A gente vai vir com ele, com o nosso hot roll. A gente vai vir com o nosso molho tarê. Se você tiver aquelas bisnaguinhas de ketchup, né, de mostarda e tal, aquelas vazias, você pode estar utilizando também para colocar o tarê, viu? Eu não sei com exatidão falar para vocês, né, o tempo que a legislação, no caso no tarê, ela deixa. Mas eu acho que, se não me engano, uns 10 dias, 15 dias, ela permite que vocês deixem ele armazenado em casa. Então, galera, esse daqui é o Diego, ele é o fundador da Sushi Crew, certo? E a gente tá aqui, ó, para mostrar para vocês o resultado do nosso trabalho, né, ó. Esse é o tepan, que vocês viram o passo a passo da confecção. Esse é o hot roll, né? E esse daqui, ó, esse daqui é o shimeji. É o que sobrou dele, né? Porque não deu tempo. Desculpa aí, gente. Mas vocês podem fazer o passo a passo aí que vocês vão gostar bastante e vai acontecer isso daí, ó. Certo? A gente tá aqui já no deguste. Faça você também o deguste aí pros seus amigos aí, para os seus convidados, para todo mundo. Se quiser, vem atrás do Sushi Crew também, que a gente pode fazer esse deguste para vocês também. Pode fazer a festa aí na casa de vocês, onde vocês quiserem. Logo vai ter curso, vai ter mais informações e é isso.